A história do clã é confusa, principalmente em relação a seu fundador. Brujah, ou agora na quinta edição chamado Brujá, também conhecido como Iliés, que também é chamado de Troile o Sábio ou Troile o Ancião. É o senhor de uma cria chamada Troile, também conhecida como Ilion, que tem um papel de extrema importância na história do clã. Então, muitos textos que fazem referência a Troile podem fazer referência ao senhor ou à cria, e nem sempre são claros a quem se referem. Brujah era considerado extremamente frio e insensível, uma criatura de pura lógica e de sentimentos amortiçados. Essas características eram compartilhadas por suas crias, com exceção de Troile. Troile, que era um rebelde de fortes emoções, o puro oposto de Brujah. Não existem registros do que levou Brujah a abraçar Troile, mas essa foi uma ação que selou o futuro do clã. Troile eventualmente diablerizou Brujah e assumiu o clã. Isso criou uma segmentação no clã. Aqueles que foram abraçados por Brujah, por Ilias, são chamados de True Brujahs, ou os verdadeiros Brujahs. Eles são poucos e carregam um grande rancor contra os Brujahs modernos. Embora existam relatos que Brujah não morreu, de que no momento em que ele estava sendo diablerizado, ele fingiu sua morte através do uso de sua disciplina Temporis. Com ela, Brujah se lançou para o futuro e se juntou a Lilith numa luta contra Caim. Uma curiosidade: o livro do clã Brujah trata Troile como sendo homem, porém, em Segredos Sujos da Mão Negra, Troile é referido como sendo mulher. Enfim, depois da suposta morte de Brujah, o clã passou por um grande período vivendo em conjunto com a raça humana. Muitos se assentaram em Atenas, na Grécia, e são talvez os principais responsáveis pela democracia e muitas das filosofias modernas. Os novos Brujah, que compartilhavam das características de Troile, se envolviam profundamente com os humanos, discutindo filosofia e tentando descobrir como melhorar a sociedade. Muitos viam na raça humana uma característica extremamente necessária para a raça cainita: a capacidade de trabalhar em grupo pelo bem da sociedade, a capacidade de sentar e debater ideias que beneficie a todos. Talvez com exceção dos escravos de Atenas. Atenas que em determinados períodos tinha cerca de 3 a 4 escravos por família. Da mesma forma, é possível que muitos Brujahs tenham lutado justamente pelo fim da escravidão, tentando de alguma forma trazer a liberdade para os escravos. Brujahs que são facilmente tomados por causas justas e nobres. Esse amor que os Brujahs desenvolveram por essa sociedade fez com que eles convidassem os outros membros para compartilhar das glórias de Atenas e aprender com o sucesso dos Brujahs, uma sociedade onde os cainitas não apenas convivam com os humanos, mas também trabalhem em harmonia. Graças à guerra contra Esparta, que era praticamente uma cidade Ventru, muitos Brujahs, principalmente os anciões, que eram os líderes do clã, viram Atenas como um fracasso e decidiram tentar novamente em outro lugar. Tendo aprendido bem a lição com Troile, eles diablerizaram seus senhores e se mudaram para Cartago. Cartago, que era descrita pelos Brujahs como sendo uma utopia, onde cainitas e mortais viviam em harmonia, onde a paz e a justiça reinava e todos eram bem-vindos. Outros clãs podem dar uma descrição diferente, considerando que Moloch, um dos fundadores do clã de adoradores de demônios, Baali, era um dos amantes de Troile, e Cartago era cheia de sacrifícios humanos e adoração a deuses pagãos e outras entidades sinistras. Porém, independente do sucesso de Cartago, graças novamente aos Ventrus e uma pequena ajuda dos Malcavianos, Cartago caiu. Foi uma derrota absoluta. Os romanos tomaram Cartago, salgaram a terra e destruíram o paraíso Brujá. Ou, se você preferir, acabaram com a ascensão do clã Baali e talvez com isso tenham salvado o mundo. Reza a lenda que Troile, junto a Moloch, ainda estão enterrados em algum lugar da cidade, mas graças ao sal que foi jogado na terra, são incapazes de acordar. A era medieval,
que talvez tenha sido a melhor era para os Brujás, praticantes da entelequia, é a filosofia de aperfeiçoamento da mente e do corpo. Nesse período, muitos ocupavam posições de respeito. Eram reis, conselheiros, filósofos, etc. Algo comum entre os Brujás da época era o treinamento de neófito nas disciplinas do clã. Brujás neófitos eram tratados com mais respeito que neófitos de outros clãs. Muitos Brujás, inclusive, iam focar no potencial do indivíduo, vendo aquele que ele poderia se tornar um dia e não aquele em que ele era no momento. Já a Renascença marca o período de queda do clã. A Renascença, que trouxe consigo o surgimento de diversas novas filosofias, acabou por segmentar o clã. Brujás emotivos que são, viram o surgimento de novas escolas de pensamento que muitas vezes se opunham de forma intensa. E essa intensidade é exacerbada pela fraqueza do clã, que torna o Brujá muito mais suscetíveis a impulsos de raiva. Algumas das escolas que ganharam força na era renascentista, por exemplo, são o Hermetismo, que atribui a Deus tudo e a todos, que traz a ascensão do homem pelo entendimento do divino e busca, através da religião, através da interpretação de textos sagrados, aprimorar o homem. E, em contrapartida, o humanismo, que pregava a independência do espírito humano e a separação entre o homem e o divino, focando no potencial de cada ser, independente das influências de Deus. A segmentação do clã ganhou ainda mais força na era vitoriana. Poucos mantiveram o título de filósofo e a fama de pensadores, com muitos assumindo o papel da iconoclastia e clamando por revolução contra a estagnação trazida pela Camarilla. É difícil dizer se os Brujás lutavam pela forma como a Camarilla atribuía poder a poucos ou como a Camarilla não atribuía poderes aos Brujás, que nesse período acumulavam fama de serem estáveis demais para liderar e brigas internas entre os Brujás eram tão comuns quanto brigas contra quem quer que seja. De fato, uma das poucas coisas que servia para pausar a briga interna entre o clã era a briga contra ameaças externas. Nas noites modernas, o poderoso clã de outrora se reduz a rebeldes sem causa e adolescentes com problemas de raiva. Claro, ainda existem alguns dos nobres guerreiros, e em muitos casos, esses são vistos com um grande respeito, e suas palavras carregam bastante peso. A grande maioria dos Brujás abandonaram a Camarilla e formaram os anarquistas. E nos tempos modernos, os Brujás podem ser divididos entre duas classes: os iconoclastas, que são os rebeldes, brigões e reclamões, e os raros idealistas, que são os pensadores, os filósofos e aqueles que vieram a adotar os traços de Brujá, Iliés no caso. Agora, algo compartilhado entre os Brujás, tanto da Camarilha quanto dos anarquistas, é que eles vão adotar causas que, em seu âmago, são honestas e justas. Mas nem todos vão ter os meios de expressar e defender suas ideias, perdendo-se em impulsos de raiva. Impulsos, inclusive, que pintam a fraqueza do clã. Brujás sofrem penalidade em testes de resistir ao frenesi. Algo que muitos vampiros vão usar contra um Brujá que ganhe muita influência. O Brujá que tiver o carisma para juntar e liderar multidões se tornará rapidamente um símbolo e uma ameaça. As disciplinas do clã favorecem a ideia de nobres guerreiros, rapidez e potência, que tornam o Brujá em um poderoso guerreiro, e presença, que serve para cativar e motivar as massas, dando grande poder a quem tiver o domínio da oratória. Brujás marcam sua presença tanto na Camarilla quanto entre os anarquistas, e mesmo aqueles da Camarilla vão olhar para os anarquistas com olhos favoráveis. Não é exagero dizer que os Brujás da Camarilla são responsáveis pelo fato de não existir guerra aberta entre os anarquistas e a Camarilla. Já os Brujás antitribo
São menos interessados em lutar por grandes mudanças e mais interessados em apenas lutar. É a promessa de violência a principal razão para se juntarem ao Sabá. Na criação de personagem, Bruhás contam com bastante flexibilidade. Um Bruhá pode ter qualquer prioridade entre atributos físicos, mentais e sociais, sendo os atributos físicos os mais comuns. Dada a proximidade com o mundo mortal, muitos vão trazer antecedentes como contatos e aliados. Os Bruhás vão também priorizar abraçar aqueles que já zelam por alguma causa. Então, estudantes de universidade, ambientalistas, membros de sindicato e cidadãos oprimidos e minorias são comuns entre os membros Bruhá. Dificilmente um Bruhá não vai ter uma causa para defender. Em geral, eles vão viver rodeados de pessoas que vão pregar seus ideais incessantemente e é bem provável que algum atraia o Bruhá. O estilo para o Bruhá pode variar bastante. Um pode ser um motoqueiro rebelde trajado em couro, o outro punk com jeans e espinhos, o hippie paz e amor. Em alguns casos mais extremos, até o mormon religioso pode encontrar amigos entre os Bruhás. Um Bruhá dificilmente vai usar um terno ou roupas associadas à nobreza. Os Bruhás são um dos poucos clãs que mantêm refúgios comunais. Mesmo os Bruhás de diferentes ideais vão compartilhar um abrigo, talvez passando a noite inteira discutindo e brigando até o sol se pôr. Os Bruhás mais rebeldes podem também agir como piratas do asfalto, invadindo e saqueando as casas dos mais afortunados e fazendo dos seus lares refúgios. Muitos dos refúgios do Bruhá vão refletir também o ar de rebeldia. Então você vai ver muitos refúgios como bares em lugares mais perigosos da cidade. De uma forma geral, a organização do clã é inexistente, excluindo o fato de que alguns vão orbitar os Bruhás mais articulados. Quando for interpretar um Bruhá, tente manter em mente a sua causa. Defender a sua causa pode, claramente, em alguns cenários, envolver mais do que um elbow drop em quem falar algo que conflite com a sua causa. Mas é totalmente aceitável bater em quem discorde de você. E lembre-se que potência facilita bastante a execução de golpes como suplex. Tente manter um olhar crítico. E lembre-se que críticas honestas machucam tanto quanto um rock bottom bem dado. Um Bruhá moderno precisa aprender a lutar tanto com palavras quanto com socos. E claro, não se esqueça os chutes, tais como um Big Boot. Agora, num tom um pouquinho mais sério, é totalmente aceitável um Bruhá ser fiel à Camarilla. Aqueles que virem na Camarilla os ideais que eles defendem vão defender esses ideais com todas as forças. Então, se você quiser, o seu Bruhá pode muito bem ser um rebelde ou um dos mais fortes defensores da Camarilla. Se você for adicionar um Bruhá à sua história, lembre-se que aqueles que brigam sozinho ou não possuem nenhum carisma ou são muito bons de briga. Bruhás vão passar boa parte do tempo brigando e adquirindo experiência. Agora, uma piada. Como se chama um Bruhá que conseguiu realizar seu sonho e criou um paraíso onde vampiros e mortais podem coexistir em harmonia? Um Malkaviano. Pois Agáricos, príncipe de Hobart, capital da Tasmânia, reina sobre uma existência pacífica de membros imortais, sem máscara nem jihad. Com isso, fica claro que o melhor Bruhá é um bom Malkaviano. E você? Tem alguma dica para quem está pensando em jogar de Bruhá? Ou tem alguma história bacana de quando você estava jogando de Bruhá? Deixa aí nos comentários. E se curtiu o vídeo até aqui, talvez deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado!